Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Em Campo com o Gui. E hoje nós vamos para o segundo episódio da nossa série Histórias da Liberta. No último vídeo a gente falou dos anos 60, da primeira década da Libertadores, como nós tivemos ali os títulos do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O Santos que ganhou os dois primeiros títulos do Brasil na Libertadores. E agora a gente vai seguir para a próxima década, a década de 70. A segunda década da Libertadores, onde nós tivemos um brasileiro sendo campeão, logo mais a gente vai falar, porém a década foi de domínio praticamente todo da Argentina. Hoje a gente vai ver como é que foi a década de 70 da Libertadores. Essas são as histórias da Liberta. 10 anos tinham se passado e 10 edições da Copa Libertadores já tinham acontecido. E os anos 60 a gente já viu que nós tivemos 2 títulos do Brasil, 3 títulos do Uruguai e 5 títulos argentinos. Pois é, metade da década foi conquistada pela Argentina. Porém, nos anos 70 isso foi maior ainda. Dos 10 anos de Libertadores que nós tivemos entre 1970 e 79, 8 deles foram conquistados por times argentinos. Pois é, apenas 2 não tiveram títulos das equipes da Argentina. Em 69, o Estudiantes tinha conquistado seu bicampeonato. Em 70, a década começou também com o título do Estudiantes, que derrotou o Nacional do Uruguai na final e se tornou o primeiro time a conquistar a Libertadores 3 vezes seguidas e, junto com o Peñarol, tinha empatado como o maior campeão da América. No ano seguinte, em 1971, não foi um argentino nem um brasileiro que venceu. Dessa vez, o Estudiantes chegou na final mais uma vez e poderia conquistar o tetracampeonato da Libertadores, mas isso não aconteceu porque um time uruguaio impediu que isso acontecesse. E não foi o Peñarol. O primeiro time uruguaio a conquistar a Libertadores foi em 71 e foi o Nacional do Uruguai que conquistou esse título e interrompeu aí a hegemonia do Estudiantes. Mas então tá, se o Estudiantes poderia ter sido tetracampeão, muita gente pensou, nossa, agora vai demorar para esse feito se repetir, alguém conquistar a Libertadores 3 vezes seguidas. Mas e que tal conquistar a Libertadores 4 vezes seguidas? Pois é, isso aconteceu lá nos anos 70 e foi com um time argentino. E essa hegemonia da Argentina nos anos 70 se deve muito ao Independiente, que conquistou nada mais, nada menos que 1, 2, 3, 4 Libertadores consecutivas nos anos 70. Entre 72 e 75, o Independiente dominou a Libertadores, só eles ganhavam. Em uma dessas finais, em 74, eles bateram uma equipe brasileira na final. A equipe do São Paulo não foi páreo para o Independiente, que acabou perdendo o título na final. E alguns times que poderiam ter conquistado a sua primeira Libertadores lá nos anos 70 não conquistaram porque o Independiente não deixou. Foi o caso do Universitário do Peru, que chegou na final lá em 72 e perdeu para o Independiente, e o União Espanhola do Chile, que chegou na final em 73 e também perdeu o título para o Independiente. Muito por causa dessa hegemonia do Independiente, em 5 anos de disputa nos anos 70 nós tínhamos 5 títulos argentinos e apenas 1 uruguaio. Mas e os brasileiros, onde estavam? Baseada essa hegemonia do Independiente foi quebrada só em 1976 e adivinha? Foi por um time brasileiro. Finalmente o Brasil voltou a ganhar a Libertadores, interrompeu aí essa hegemonia da Argentina nos anos 70. Porém foi o único título brasileiro dessa década, mas foi muito especial. E o time que conseguiu quebrar essa hegemonia argentina nos anos 70 foi o Cruzeiro. O Cruzeiro que fez uma excelente campanha na Libertadores de 76, foi avançando até que chegou na final contra o River Plate. E depois de vencer no Mineirão e perder na Argentina, teve que ser feito um terceiro jogo em campo neutro, onde o Cruzeiro saiu vitorioso e levou a Libertadores pela primeira vez na história. Esse era só apenas o terceiro título do Brasil na história da Libertadores. Juntava com os 2 títulos que o Santos tinha conquistado nos anos 60, mais esse título do Cruzeiro em 76. O time do Cruzeiro era tão bom que na Libertadores seguinte, 77, eles chegaram na final contra o Boca Juniors e poderiam ser bicampeão. Repetiu o feito que o Santos tinha feito lá nos anos 60. Porém, dessa vez os brasileiros não tiveram sorte porque nos pênaltis o Boca venceu e voltou com a hegemonia da Argentina. E no ano seguinte o Boca ainda ganhou a sua segunda Libertadores consecutiva. Ou seja, o domínio da Argentina tinha voltado com tudo e não tinha mais espaço para os brasileiros, infelizmente. Na última Libertadores da década, no ano de 1979, o Boca chegou na final mais uma vez.
eles poderiam ser tricampeão da Libertadores. Iam deixar o River no chinelo, porque até então o River não tinha ganhado nenhuma Libertadores e tinha perdido 2 finais já. Mas dessa vez o time argentino se deu mal porque o Boca perdeu a decisão para o Olímpia do Paraguai, que mais uma vez quebrou essa hegemonia e conquistou o primeiro título paraguaio na história da Libertadores. Os anos 70 chegaram ao fim com essa situação. Das 10 Libertadores que nós tivemos, 7 foram conquistadas por times argentinos, ou seja, foi uma hegemonia total. Até hoje foi a década de mais sorte da Argentina no torneio. Além disso, nós tivemos um título uruguaio, que foi do Nacional, um título brasileiro, que foi do Cruzeiro, e um título paraguaio, que foi do Olímpia. 20 anos de disputa na Libertadores, a gente já viu que a Argentina sabia muito bem jogar esse campeonato. Eles dominavam, eram isolados os maiores campeões da Libertadores. O Uruguai está um pouquinho mais atrás com 4 títulos, e o Brasil só tinha apenas 3 títulos da Libertadores. Em 20 anos a gente só tinha conquistado 3. 2 com o Santos e uma com o Cruzeiro. O Paraguai tinha conquistado apenas uma com o Olímpia. O pior é que esse cenário não mudaria na década seguinte. Nos anos 80 o Brasil voltou a conquistar a Libertadores 2 vezes, com o Flamengo e com o Grêmio, que anotariam seu nome na taça pela primeira vez. Mas o Brasil ainda demoraria para ter uma hegemonia na Libertadores. Até os anos 70 ali, era bem difícil para os brasileiros jogarem a Libertadores. Tanto que na Libertadores de 1970, na primeira dessa década, os times brasileiros se recusaram a jogar a Libertadores pelo fato de alegarem que o torneio era muito violento. E de fato a gente sabe que Libertadores não é um torneio muito amigável. Enfim, esse foi o vídeo, a gente já viu 20 anos de disputa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a década de 80. Mais uma vez os argentinos dominaram, mas foi um domínio um pouco menor. O Brasil voltou a sair da fila na Libertadores e nós tivemos também o primeiro título colombiano da Libertadores e algumas zebras aconteceram lá. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a década de 80. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se vocês gostaram, deixem seu like, ativem os sininhos para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.